Olá, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais uma bênção diária. Eu sou o pastor Robertson Lucas e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mais um dia, podendo compartilhar com vocês da palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé e esperança, falando ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Que você seja muito feliz, você seja muito abençoado nesse dia, que a bênção do nosso Deus seja derramada sobre você, sobre sua casa, e que você seja feliz em tudo aquilo que você realizar na direção de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje uma palavra, daqui a pouco nós vamos estar orando. Eu quero compartilhar hoje aqui uma palavra, e como Deus é maravilhoso, né? A gente sempre fala isso, mas é porque a cada dia podemos aprender com Deus coisas novas, refletir a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia. E a Bíblia ela é cheia de exemplos de homens e mulheres que pela fé fizeram a diferença, que surpreenderam e que mesmo diante de todas as suas dificuldades, diante de todas as circunstâncias, se destacaram. Hoje vamos falar de Daniel. Daniel é um homem que se destacou em um reino, em um império totalmente fora da sua nação. Ele era israelita e agora se vê levado cativo para a Babilônia, e ele passa por uma transição de império, né? Ele sai do Império Babilônico para o Império Persa, e mesmo assim Deus o continua abençoando, e ele é destaque, ele se destaca ali naquele império. E qual é a diferença? O que fez com que Daniel fizesse a diferença? Com certeza foi porque ele era um homem temente a Deus, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Mas nós vamos ver aqui no texto, e eu quero destacar para vocês isso aqui em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: mas assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Daniel, por causa da sua honestidade, por causa da sua lealdade, e o rei, o imperador, vendo esse destaque de Daniel, estava com a intenção de colocar Daniel como governador geral do reino, colocar ele numa posição de muito destaque. E aqueles homens começaram a ter inveja de Daniel e começaram a procurar motivos para que pudessem denunciar Daniel, ou que pudessem acusar a Daniel. Mas em nenhum momento conseguiram achar alguma coisa que pudessem acusar a Daniel. Porque Daniel era honesto, não acharam desonestidade, não acharam falhas. Eles não tinham o que falar contra Daniel. Eles não tinham motivos para falar de Daniel. Isso aqui já nos dá uma lição. Como eu falei, exemplos desses homens na Bíblia, exemplos como esses são para nos dar lições, para nos mostrar como também devemos ser fiéis a Deus, mesmo diante de tudo. Daniel estava num império, num reino onde as pessoas não serviam ao Deus dele. Eram pessoas pagãs, pessoas com diversos tipos de deuses, pessoas que serviam a outros deuses, que não eram o Deus de Israel, que vinham de outros costumes, que vinham de suas idolatrias e de suas corrupções, de suas práticas, que não tinham nada a ver com o Deus que Daniel servia. E mesmo assim, vivendo nesse lugar, mesmo trabalhando nesse lugar, ele não se deixou corromper ou levar por estas coisas. E assim também nós hoje vivemos, convivemos com pessoas com vários tipos de ideias, de ações e atitudes,
e nem por isso também temos que nos corromper a ponto de abrir mão da palavra de Deus para ter essas práticas. Em nenhum momento Daniel abriu mão da palavra de Deus, em momento algum Daniel abriu mão da sua comunhão com Deus para viver no reino da Babilônia ou do Império Persa. Em todo o tempo ele foi fiel ao Senhor, fiel à sua fé e à palavra de Deus. Assim também temos que ser fiéis, para que o mundo não tenha o que falar de nós, para que as pessoas não tenham o que apontar. Aqueles homens não tinham como apontar desonestidade de Daniel. E a única maneira que eles tiveram de acusar Daniel foi a respeito da fé, armando ali uma cilada, fazendo com que o rei assinasse um decreto. A quem buscasse, durante 30 dias, buscasse outro Deus que não fosse o próprio rei, esse seria condenado à cova dos leões. E quando Daniel ouve esse decreto, o que Daniel faz? Ele entra para dentro do seu quarto, vai para a janela que está em direção a Jerusalém e começa a orar. Mesmo diante do decreto do rei, ameaçando lançar na cova dos leões, fornalha de fogo foi outra história, na cova dos leões, aquele que buscasse outro Deus que não fosse o próprio rei, o próprio imperador, ele não parou, ele continuou vivendo a sua vida com Deus. Muitas pessoas, por não encontrarem motivos de falar da sua atitude, do seu caráter, vão querer começar a agredir a sua fé. E quantas vezes nós somos bombardeados por causa da nossa fé, por causa disso, por causa daquilo. Mas Daniel, mesmo com ameaça e tudo, ele não deixou de buscar o Senhor. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de ter comunhão com Deus. Pastor, mas ele foi lançado na cova dos leões. Verdade. Ele passou por situações difíceis. Ser lançado numa cova dos leões não era qualquer coisa. Mas mesmo ali, Deus manifestou o poder dele. E os leões não encostaram em Daniel. Assim também nós temos que crer na palavra de Deus. A ponto de nós não abrirmos mão da palavra de Deus em nossas vidas por causa das coisas deste mundo. E mesmo nas ameaças, nas críticas, nas perseguições, não podemos deixar de ser o que temos que ser na presença de Deus. Eu não vou deixar de orar, não podemos deixar de orar, de buscar, de clamar, de sermos fiéis a Deus, mesmo diante de tudo isso. Porque o Deus que tem poder para tampar a boca dos leões, Ele está na sua vida. Por mais que o mundo procure motivos para te derrubar, para te envergonhar, permaneça firme na presença de Deus. Fiel à presença de Deus, na palavra de Deus, não abandonando a verdade, mas se apegando com mais firmeza à palavra de Deus. Daniel é o exemplo de alguém que mesmo em uma nação estranha, uma nação estrangeira, de um outro costume, ele não abandonou a sua fé. Então nós não podemos abandonar a nossa fé diante das lutas, das perseguições ou de tudo aquilo que o mundo oferece. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falar assim: pastor, a carne é fraca. É verdade, mas o Espírito está pronto. E se nós cremos em Deus, o Espírito Santo ele nos ensina toda a verdade e nos ajuda a vencer todas as coisas. Que possamos cada dia mais procurar viver segundo a palavra de Deus, para que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, neste momento eu entro em Tua presença, Pai, e louvo ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade que temos de aprender mais e mais com a Tua palavra, de ver homens e mulheres que se destacaram, Pai, no seu tempo, devido à sua fidelidade, da sua fé, da sua coragem de permanecer firme, Pai. E assim nós temos esse exemplo de Daniel, que um homem que tinha um espírito excelente, que mesmo diante de tudo não abandonou a fé e não deixou de fazer o que devia fazer. Pai, que assim possamos também aprender e ser, que possamos olhar para a Tua palavra, olhar para o Senhor,
meu Pai, e nos dedicar a cada dia mais a viver segundo a Tua vontade. Que possamos cada dia mais nos dedicar ao Senhor. E mesmo diante das lutas, dos problemas, das perseguições, que nós não venhamos abrir mão da nossa fé. Mesmo diante, meu Pai, de tudo que o mundo nos oferta, nos oferece, que não venhamos vender, meu Pai, a nossa vida, mas que possamos permanecer firmados nos Teus propósitos, Pai, para que o mundo não ache em nós motivo de escândalo, mas que possamos permanecer fiéis. Pai, nos ajude na caminhada, nos ajude a andar segundo a Tua palavra, segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça a fé de cada um, porque sabemos, Pai, que temos em nós um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que, meu Pai, mesmo diante das lutas, das dificuldades, é poderoso para calar e fechar a boca dos leões. E assim nós cremos, Pai. E eu te peço, abençoa a vida de cada um agora. Que o Senhor derrame do Teu poder sobre a vida deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus. E que eles possam experimentar, viver na vida deles o milagre, a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe você e toda a sua família, que você possa meditar nessa palavra, que possamos olhar para Daniel e ver que mesmo diante de todas as coisas, mesmo diante de toda a maldade, ele não abriu mão da sua fé no Senhor. Que possamos permanecer firmes na nossa fé, na presença de Deus. Ok? Deus abençoe a todos, um dia maravilhoso, um dia abençoado a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz e fiquem ligadinhos nos nossos próximos vídeos aí, ok? Tchau, tchau, Deus abençoe.